Boa noite a todos. Hoje é o quarto episódio do Primo Síndico. Estamos aqui com essas duas personalidades, Raul e André. Eles são ex-presidentes da Comissão de Direito Condominial, fizeram um trabalho exemplar lá. E hoje a gente trouxe eles aqui a convite para que eles pudessem falar um pouquinho da experiência deles, desses quantos anos de mercado, André? Nós temos 12 anos de mercado. 12 anos de mercado. Imagine aí o tanto de problema de condomínio que eles já viveram e a experiência que eles têm para contar aí para vocês hoje. Então, primeiro queria agradecer, gosto muito dos dois, são pessoas assim que a gente sabe que são pessoas do bem, que são pessoas trabalhadoras, são pessoas que estão querendo cada dia mais se aprimorar no seu serviço. E para mim é uma honra ter vocês aqui no nosso podcast. A gente vai falar sobre o tema que a gente mais gosta, né? Que é condomínio, né? E poder também dialogar sobre as dificuldades que nós vivemos, sobre os problemas que nós vivemos, sobre os caminhos pelos quais a gente percorreu. E eu queria agradecer a presença de vocês. E pessoal, hoje é o dia que vocês vão poder também fazer pergunta online, tá? Quem tiver alguma pergunta pode mandar para a gente aqui. As meninas vão anotar, tá? E o que vocês quiserem perguntar, a gente vai receber e vai fazer a pergunta para eles. Eu vou fazer a minha primeira pergunta, né? Como foi que começou o trabalho de vocês juntos? Né? E onde vocês se conheceram? Vamos pela idade? Começa, André. pela idade, né? Boa noite, Renan. Boa noite, Raul, meu amigo, meu parceiro de muitas batalhas. Boa noite a todos que nos assistem. Eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar pela iniciativa, por trazer esse debate através de podcast, para que a gente possa aqui conversar, trocar ideias, falar do que a gente vivencia e passar para o público essa experiência que nós temos. Tá? Então, eu gostaria de te parabenizar e agradecer o convite. Assim, a forma como eu comecei em condomínios foi até uma forma inusitada. Eu passei a morar em um condomínio há 12 anos atrás, foi o tempo que eu falei que nós temos de atuação, e não atuava com condomínio. Para mim, o condomínio era só para pagar aquela taxa e zelar ali pela portaria, limpeza e tudo mais, não participava de assembleia, não lia o regimento interno, enfim, eu era alheio a tudo que acontecia no condomínio. E aí um belo dia eu chego no estacionamento da minha vaga e tinha um carro parado. Aí, lógico, como um bom condômino que sou, a primeira coisa que fiz foi chamar a síndica. E aí a síndica foi, identificou o veículo, pediu que a pessoa retirasse o carro, eu estacionei na minha vaga. E aí ela chegou para mim e disse: "Você é advogado?" Eu disse: "Sim, sou advogado." Ela: "Você não quer trabalhar aqui no condomínio? Eu estou com problema com o meu jurídico não me atende, não me dá atenção, eu tenho que agendar horário e tudo. Você mora aqui, qualquer coisa eu bato na sua janela e corro aí para resolver o problema." E aí eu disse: "Olha, eu não tenho experiência, nunca atuei nessa área." Ela disse: "Não tem problema, a gente aprende junto, eu também nunca fui síndica." E daí começou essa atuação. O nome dessa síndica é Andréia, uma pessoa que eu tenho amizade até hoje. Ela foi síndica durante 2 mandatos neste condomínio. Hoje não exerce mais a função, mas continua trabalhando com condomínios na parte de vendas. E foi ela que me ajudou a entrar neste mercado. E a partir daí, deste primeiro veio o segundo, o terceiro, e aí o nome foi espalhando, a gente foi começando a se aprimorar. Então aquela falta de experiência que tinha naquele primeiro condomínio, eu já comecei a suprir com estudos, e nós tínhamos uma grande dificuldade, que não haviam cursos, né? Hoje nós temos livros, temos eventos, podcasts, que acaba expandindo o conhecimento, e na época era diferente. Até a atuação do advogado, normalmente ela era atrelada a uma administradora. Então, o meu início em específico foi desta forma. E aí, para explicar, porque o nosso escritório ele tem 2 momentos. Então, quando eu falo do meu início, é porque nesse momento eu estava afastado da primeira composição do escritório. E a gente vai conversando durante o podcast e aí explicar como foi que surgiu o nosso escritório, surgiu e ressurgiu o nosso escritório. E para não me alongar, doutor Raul, conte aí como foi seu início também. Primeiramente, boa noite. Renan, que projeto. Parabéns. Assisti os 3 episódios excelentes. Tivemos aqui o Guilherme, Valdo, doutor Antônio,
também, que foi presidente da Comissão de Direito Condominial. Então, na verdade, isso aqui é um momento de discutirmos, trabalharmos ideias, experiências. Parabéns. E antes de mais nada, além de agradecer, nós trouxemos aqui um presentinho para Opa! você. Muito obrigado. Elevando o nível do negócio. Eu gosto de andar com gente assim, que eleva o nível do negócio. Agradecendo. por Muito este obrigado. convite, Foi pago com o cartão do escritório, viu? Ah, que legal. Que Que fica legal. com o André. Que eu não sei o que está acontecendo. De vez em quando ele presta conta. Quando é solicitado com um quarto de condômino. De sócio. Bom, boa noite aos nossos espectadores. Eu acho que o começo de todo mundo na advocacia condominial é muito parecido. Quando você entra num condomínio, você vai residir ali e você acaba, por ser advogado, as pessoas lhe procuram numa assembleia, alguma coisa assim. O meu foi parecido. Estava numa assembleia, residindo num condomínio e comecei a discutir alguns assuntos que eu não estava entendendo por que estavam caminhando daquele jeito. Perguntei se o condomínio tinha uma assessoria jurídica, nunca teve. Tinha no passado, parece, mas... E via a inadimplência subindo, não entendia o que estava sendo feito para aquilo. O síndico mandava as cartas de cobrança. Eu falei, não, tem alguma coisa aqui que não está caminhando correto. Posso tentar ajudar. E aí eu acho que é o começo de grande parte da advocacia condominial, quando você vai conversando com cada um deles, você vai vendo que cada um tem a mesma passagem. Todo mundo passou por um momento dentro da sua vida de ter morado num condomínio e chegar à advocacia condominial. E esse foi o meu caminho, que é muito parecido com o Dr. André. E ali comecei a trilhar. Fui estudar, fui me preparar. É fato que quando a gente começa, a advocacia condominial é muito peculiar. A gente não aprende o direito condominial em si, sua espécie, dentro das cadeiras da universidade, das faculdades. Não existe. Quando existe, ela está atrelada ao direito imobiliário. Então, quando você sai ali para vivenciar a advocacia condominial, ela é mais complexa. Sim. Então, você tem que entender que não é só o que está no Código Civil, o que está na lei de condomínios. Você tem que entender que existe uma convenção, que é para aquele condomínio uma constituição, um regimento interno, que são aquelas leis de convivência. E tudo aquilo você tem que entender como é que funciona. E ali você vai funcionar também uma coisa que mais na frente a gente vai conversar, que é, em especial, os condomínios no estado do Maranhão. Em especial em São Luís, que são diferentes. A formatação política dentro de um condomínio, aqui, ela é diferente do que acontece em outros estados. Até quando a gente vai trocar experiências em outros estados, a gente acaba conversando com cada um ali, trocando uma ideia com um advogado do Rio de Janeiro, um advogado de São Paulo. Quando a gente conta como é que funciona aqui, ou quando eles vivenciam de fato como é aqui, acabam se assustando com como é que a formatação de um condomínio aqui. A modelagem do Maranhão realmente é peculiar, também na parte de administração. Sim, é diferente. O síndico ele exerce uma função política. Mas antes da gente entrar, eu quero até corrigir uma indelicadeza, porque eu não saudei as pessoas que estão assistindo, né? E até cumpri uma promessa de mandar um beijo para minha esposa Andresa e para as minhas filhas Isabela e Lisbela. Promessa cumprida. Eu disse que ia mandar um beijo no podcast e estou cumprindo agora. Show de bola. Aí se eu não faço o mesmo, um aí beijo já sabe pra, que é confusão pra em minha casa. esposa Luísa, para minha filha Maria Fernanda e meu filho Miguel, aí eu também apanho em casa. Pronto, então eu estou saudando a E todos lá ela é a síndica. que estão assistindo. Para eu não apanhar também, eu também vou saudar a minha esposa Camila, que está com as crianças agora nesse momento. Eu vou saudar a Violeta, que é a minha filha mais velha, a Vida, que é a filha do meio, e o Ravi, que é o último, o derradeiro, talvez não, né? Então, nessa época de janeiro, a gente fica com medo, assim, de fazer mais menina, entendeu? Hoje os honorários do meu prolabore foi tudo para comprar material escolar e passar o cartão para pagar os livros das duas, né? Mas é para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente se esforça. Mas é isso, Renan. A estrutura administrativa de um condomínio aqui no Maranhão especificamente, eu acho que no Nordeste como um todo, ele acaba seguindo essa mesma roupagem, né? O síndico ele exerce uma função política
e exerce uma função de autoridade. Tanto é que, às vezes, a gente se depara com situações que a pessoa diz assim, eita, lá vem o síndico é um déspota, o síndico ele é um ditador, e na verdade ele está ali cumprindo, para cumprir o regimento e a convenção, que é o que determina a lei, né? Ele está ali para administrar aquele condomínio. Porque gerir condomínio é muito mais do que gerir prédios e gerir propriedades, é gerir pessoas também. Então, essa dificuldade que nós ainda estamos engatinhando. Eu vejo que em outros mercados a profissionalização do síndico ela já está mais evidente. Então, a figura do síndico profissional, por exemplo, em São Paulo, ela já está consolidada. Tem empresas que trabalham com isso, que têm 300, 400 condomínios trabalhando como síndicos profissionais. Aqui ainda está engatinhando, porque aqui ainda é aquela figura, a política dentro do condomínio. Eu sou o dono do meu apartamento, eu quero gerir, eu quero comandar aquela comunidade. Eu tenho uma outra pergunta para vocês. O que é que fez vocês gostarem? Qual foi assim aquele ponto que virou a chave, né? Cara, eu acho que eu vou trabalhar com condomínio, né? Bom, Renan, tu já me viu atuando em condomínio, já me viu Sim. atuando em assembleia. Eu gosto de lidar com pessoas. Eu sempre gostei. E eu sempre gostei daquele palco de assembleia, sempre gostei daquilo. Eu sempre achei aquela interação, mesmo quando elas não são boas interações, quando são interações complexas, quando são interações conflituosas, mas de fato eu sempre gostei disso. Então, eu abracei a advocacia condominial como algo que eu sempre gostei de fazer, que foi lidar com pessoas. E poder estar ali naquele momento, numa assembleia com 40, 50, 100, já fez assembleia com mais de 100 pessoas, e você tá ali falando, discutindo, claro, sempre na cordialidade, buscando demonstrar o direito condominial, eu achei aquilo ali me apaixonou. É claro que tem os problemas, é claro que tem os estresses, isso é algo que provavelmente nós vamos falar mais à frente. Lidar com pessoas, por mais que eu goste muito, também é bem complexo, traz bastante estresse, mas eu acho que foi isso que me apaixonou. Além, claro, do direito em si, do direito condominial em si, que é um direito muito interessante. Sim. Para mim, o princípio foi uma oportunidade. Eu era associado a um escritório aqui em São Luís, repito, o nosso escritório ele tem uma história de recomeço, de começo e recomeço. Tá? No princípio, eu, o Raul e o João Marcelo nos associamos, montamos um escritório, cada um juntou o pouco que tinha, um tinha um bebedouro, um tinha um sofá, o outro tinha uma mesa, e aí montou-se o primeiro escritório que ficava no edifício Cidade de São Luís, ali no São Francisco. Ele ficava praticamente ali no subsolo daquele prédio. No subsolo. E o aluguel, à época, era R$700, e aquilo ali era um dinheiro absurdo para a gente, porque nós éramos recém-formados, então para tirar R$700 era com muita dificuldade. E aí, o primeiro mês ali nós pagamos o aluguel, o depósito do calção e tudo, e fomos, vamos montar. Se não der certo, os pais da gente seguram aqui a barra, né, e divide e tudo. Ficou acertado isso. Mas, graças a Deus, ao nosso esforço, ao nosso trabalho, não foi necessário, nós conseguimos manter o escritório, manter ele funcionando, tirar honorários, e aí vem a história que o Raul quer tanto contar, que os nossos primeiros honorários o ladrão levou. Foi, nós recebemos o primeiro pagamento, e aí nós estávamos na porta da casa dele, quando o ladrão chegou, botou a arma na minha cabeça, e nele levou o dinheiro todo que nós tínhamos, né? Ali era um bom motivo para a gente encerrar. Não vai dar para a gente, vamos parar e tudo. E dali nós continuamos. Mais à frente, por uma falta de maturidade da nossa parte, de conversar, de alinhar os ponteiros, eu decidi sair. Aí, em um momento eu cheguei e disse, vou me retirar do escritório, toquem aí, não vou ficar mais. E aí eu me afastei do escritório, ele continuou com o João, e eu fui trabalhar na carreira solo, botei currículo e fui me associar a um escritório. E aí foi que veio a oportunidade do condomínio que eu comecei o podcast contando, né? Foi uma oportunidade, eu vi que era uma oportunidade, vi que era um mercado que era escasso, que não tinha muitos profissionais. Os advogados aqui, eles eram vinculados prioritariamente a administradoras,
estava sempre ali vinculado. Depois a OAB começou até a fiscalizar, muito também do trabalho que nós fizemos na Comissão de Direito Condominial, já na presidência. E aí foi que começou-se... Eu fui fiscalizado, viu? Foi Eu fiscalizado. fui fiscalizado. Foi o André. Foi o André. Foi eu que mandei a notificação Responsabilidade dele. E dele. eu conversei com o André depois. Responsabilidade é só dele. E ali era ainda uma fase que a gente estava educando o mercado, de que não era permitido atuar daquela forma, e isso foi bom, porque cada um ficou no seu quadrado, cada um se especializou na sua área e consegue prestar o melhor serviço ao condomínio. Com certeza. Então, o que me trouxe foi uma oportunidade, o que me manteve foi tudo isso que o Raul falou, lidar com pessoas, lidar com problemas, são problemas diários. A gente em alguns dias viram para outros assim, cara, vamos parar com isso, vamos encerrar isso aqui, vamos procurar outra área. Mas aí no outro dia já está de novo, nosso escritório é bom, é o melhor do Norte e Nordeste, como a gente disse para o Urbano. A gente disse que nossos síndicos, né, que é o melhor do Norte e Nordeste. Os nossos síndicos, nós somos os melhores. E aí foi isso que fez com que eu permanecesse, depois de nós permanecêssemos nesse mercado. Sim, muito legal. Essa parte aí, como é que foi o retorno, né? Já que tu falou aí da tua saída, conta aí pra gente como é que foi o retorno lá pra Gava. Foi isso, era uma banda que estava separada, né? O vocalista saiu, porque eu sou o mais importante do escritório, isso é evidente. E o mais modesto. O mais bonito e o mais novo também, né? Não, nada o estado do Raul aqui é deplorável. Mas, assim, um belo dia, nós nunca deixamos de ser amigos. Continuamos amigos, cada um seguiu o seu caminho. E um belo dia nós estávamos tomando café e um virou para o outro e disse assim, rapaz, qual o sentido de um estar numa sala, outro estar numa salinha, caminhando aí sozinho, às vezes precisando de um apoio, por que a gente não se junta, por que a gente não volta a tocar junto, por que a gente não volta a turnê da banda, por que a gente não volta a trabalhar juntos? E aí fizemos todo um ajuste, fizemos todo um acerto. O George, que é o nosso quarto sócio, o quarto integrante da banda, veio também para o escritório e daí nós resolvemos montar o Gava, que é o nosso escritório que está com 5 anos já de atuação, com este nome, tá? Repito, são 12 anos de cada um de nós de forma apartada, mas o Gava, 5 anos de atuação no mercado. Então foi isso, o retorno foi dessa forma, nós estávamos tomando um café, conversando sobre as dificuldades, as angústias de cada um, e um virou e disse, por que a gente está separado, por que a gente não está junto? Vamos pegar, ao invés de ficar cada um numa salinha, vamos alugar uma estrutura legal, que a gente possa atender melhor o nosso cliente, oferecer um atendimento mais personalizado, mais humanizado, com mais especialização, e ampliar o leque. E aí foi que nós voltamos. Foi a volta do Ringo Starr. Ringo Starr, né? Pra banda. Aí o Ringo Starr voltou. Mas assim, Renan, de fato não fazia sentido, quando você para analisar, por mais que o escritório separação parece como uma separação de casais, é bem complicado. E por total imaturidade, todos nós três principalmente. E o nosso retorno ele fez muito sentido, porque na verdade nós nos separamos, mas de fato nós continuávamos juntos. Até ter uma foto muito interessante, que é a foto da petição de criação da Comissão de Direito Condominial, que nós estávamos ali, nós não éramos sócios, naquele momento nós não estávamos sócios. Não. Mas o projeto foi todo idealizado por nós, cabeçado pelo André, isso pode, para deixar claro para todo mundo, que eu parabenizo, porque foi iniciativa, trabalho do André, lógico, estávamos juntos, mas o André capitaneou o início e a criação da Comissão de Direito Condominial, bateu a porta do OAB, foi lá atrás na época da gestão do Thiago, brigou e foi até conseguir a criação da Comissão de Direito Condominial. Isso jamais alguém pode tirar esse mérito dele. Jamais. Sim. Jamais. Foi de fato, foi algo que foi... foi... Nós somos a quarta do Brasil, a quarta comissão que foi criada no Brasil. Muito bom. Isso está sendo até hoje muito relevante para a nossa advocacia condominial. O que nós já superamos e já melhoramos durante todos esses anos que a comissão existe, é fato. É fato. Se você perguntar aí para quem está na comissão, se não foi melhor estar na comissão, estar ali junto, tudo melhorou para a gente. A gente está conseguindo caminhar, todo mundo junto, todo mundo ali alinhado, trabalhando em conjunto para a melhoria da nossa própria advocacia.
Eu quero dizer para vocês que eu admiro muito uma sociedade, porque eu de vez em quando, eu e minha esposa, ela me ajuda bastante, às vezes a gente ainda fica em algumas dificuldades. Então, eu quero dizer que vocês estão de parabéns, porque isso realmente é um nível que é interessante digamos assim, de maturidade, de respeito, de honra, de hombridade, e que realmente vocês estão aí na frente, Renan, tá? mas Renan, é muito fácil tu ser sócio da pessoa que tu conhece há 30 anos. Nós éramos Sim. vizinhos, praticamente vizinhos de porta. Nos conhecemos há 30 anos. Eu estava do lado do André quando ele deu o primeiro beijo na esposa dele. Sim, que Tava legal. É verdade, quando pedi ele namoro também, tava lá. Estava lá do lado dele. Sim, Então, assim, e isso é antes da advocacia. Sim. Então, é fato que nós caminhamos juntos a vida inteira, como Sim. amigos. Então é muito fácil. Quando, óbvio que nós temos nossos momentos de crise. Não, a gente só não pode conversar pelo WhatsApp. Ah, é? Se conversar pelo WhatsApp, dá confusão. Dá briga. Outro dia ele tava falando, disse, rapaz, quer saber de uma coisa? Vem aqui na minha sala e fala na minha cara. Aí ele chegou, sentou, pegou um refrigerante, sentou lá na poltrona e aí, pô, vamos resolver isso. Pronto, não teve briga, não teve nada, Não só mandou o WhatsApp. É o problema do condomínio também, né? O grupo do WhatsApp é o que causa os maiores transtornos dentro do condomínio. Nosso escritório também tem. síndico não tem que estar nisso, e eu tô aprendendo isso. Eu tive muitos conflitos já, por isso eu tô saindo de todos. É grupo de comunicação, quem precisar conversar com a gente está à disposição, marca um horário, a gente vai lá, conversa e resolve. É isso. E é isso, é a melhor forma de atender, de resolver e fazer o negócio Mas acontecer. tu vê, Renan, só para dar um adendo com relação ao grupo de WhatsApp, os nossos espectadores aqui, eu sei que tem uns síndicos, deve ter condôminos. Pessoal, o grupo de WhatsApp, o grupo do condomínio, aquele grupão geral, que tá aberto, todo mundo fala. Vê o Renan e coloca ali, faltou água no bloco A, Que é a mensagem importante. que é a mensagem importante. Botou ali. Aí vem o André, posta a foto do Mocotó. Sabador. Aí vem o Raul, bota a foto da cerveja. E aí vem uma corrente de oração. Aí vem uma briga de vizinhos, porque o cachorro tá latindo. Quando tu chega, a mensagem Que é que é importante. importante, já se perdeu. Já Aí o sei. síndico, quando vai ver 300, 400 mensagens, ele não consegue acompanhar. Ele já perdeu. Sim. Então, assim, as pessoas acham que joguei no grupo do condomínio, o síndico tem a obrigação de ver. O síndico tem vida, o síndico tem família, o síndico tem outro E trabalho. tem que ficar 24 horas atendendo, se tu demorar 5 minutos. Não, se passar o dia olhando o WhatsApp, não consegue trabalhar. De jeito nenhum. Hoje a gente está atendendo quase 75 condomínios já, mais os do Mateus, né? Dos Armazém Mateus. E outro dia no grupo de WhatsApp, um cidadão pegou e colocou assim, eu demorei eu acho que uns 15 minutos para responder, que eu estava numa assembleia, né? 9h40 da noite, e faltou água. E ele disse, tá vendo? Essa empresa não atende mais ninguém. Olha aí, ninguém me respondeu. 9h40 da noite, não tinha nenhuma ligação do cidadão no meu WhatsApp, não tinha nenhuma ligação para o gerente, e simplesmente, se você não estiver olhando o grupo 24 horas, monitorando tudo que falam lá, o seu nível de serviço é avaliado de uma forma depreciativa, porque as pessoas que não têm a maturidade para entender como funcionam as coisas vão lá te depreciar. Exatamente. Então, realmente, não faz sentido estar num ambiente desse, né? Num ambiente, digamos assim, um ambiente que só te coloca para baixo. Óbvio que os condôminos não gostam muitas vezes, de algumas coisas, isso é normal. Mas lá você, seu diário de frustrações, né? A gente não está aqui para isso. Que é o que às vezes acontece. Eu, Renan, até conversando com os síndicos e com os meus sócios, eu fico indignado como às vezes as pessoas perdem tempo. Vai para uma assembleia para debater às vezes um assunto que é simples, é fácil de resolver, e aí as pessoas ficam perdendo tempo, porque elas utilizam ali a assembleia para desestressar ou para tratar as amarguras do dia, e se perde muito tempo. Debater crise pessoal. Né? E o que é para se resolver não se resolve. Então, assim, o síndico ele tem que ser o máximo transparente possível. Então, se ele está num grupo de WhatsApp, o ideal é que seja um grupo apenas de comunicados. Ele faz o comunicado, divulga o que está acontecendo, usa o aplicativo, usa o e-mail. Hoje tem muita forma de se manifestar. Os condôminos também têm aplicativo.
tem o livro de ocorrências digital, tem o supervisor que está no condomínio que pode receber ali uma demanda e tratar. Então tem uma série de coisas que dá para se fazer sem precisar se desgastar no grupo do WhatsApp. Então, quando houver essas reclamações, condôminos que estão nos assistindo, síndicos, direcione sempre para os meios oficiais, que são livro, e-mail, aplicativo, enfim, o que o condomínio tiver à disposição, mas saia um pouquinho do grupo do WhatsApp, porque no grupo do WhatsApp acaba gerando um conflito, acaba gerando uma situação... Uma rusga. Uma rusga que é Sim. desnecessária e que prejudica a coletividade como um todo. E às vezes você escreve uma coisa e a pessoa que está do outro lado entende do jeito que ela quer. Outro. E aí grande parte das crises de entendimento entre condôminos começa ali no grupo. Grande parte começa ali. Então as pessoas passam a ter problemas de convivência porque no grupo do WhatsApp elas não se entendem. E aí não se entendem por vários motivos, seja desde política, a futebol, ou mesmo porque... Ao próprio condomínio, não concordar com a gestão. Ou concordar com a gestão, Sim. que também é um problema também. Então, tudo isso faz parte. É um momento extremamente desafiador que vocês passaram e que mudou o jogo de vocês. Vocês podem comentar aí, se algum tiver... Se forem momentos diferentes, às vezes um momento é desafiador para um e para o outro é simples, mas tem sempre aquele momento que a gente diz, pá, isso aqui não dá mais para acontecer, eu vou virar meu jogo daqui para frente. Quer começar? Não, pode ficar à vontade. Bom, eu tive 2 momentos desafiadores. Um, profissionalmente, dentro da advocacia condominial, que foi quando a gente expandiu o escritório, que nós passamos a ter uma carta de clientes bem maior, e que com isso nós passamos a ter uma quantidade maior de assembleias, de contato com as pessoas, e esse foi um momento muito desafiador, por mais que eu gosto de estar, gosto do palco, gosto de falar, gosto de estar ali à frente, mas começou a ser desafiador porque a gente começou a passar por alguns problemas dos quais não deveria. Problemas que, na verdade, passam muito por aquela política de dentro dos condomínios. Que você é o síndico e eu sou sua oposição, não importa o que tu fizer. Eu sou tua oposição. Então você começa a ter conflitos muito grandes com algumas pessoas, com condôminos, mesmo que você não queira ter conflito. O conflito vai, você tenta fugir daquilo, mas porque você está ali como advogado do condomínio, para aqueles condôminos, você não é advogado do condomínio, parece que você é advogado do síndico. Porque você quer aplicar a convenção, o regimento e a legislação, você passa a ser tratado como um advogado do síndico e não do condomínio. E que na verdade não é isso. Nós estamos ali aplicando a lei. E o segundo momento mais desafiador da minha carreira foi quando assumi a Comissão de Direito Condominial. Foi quando eu assumi a Comissão de Direito Condominial, a presidência, quando estive presidente. E ali foi desafiador, Renan, porque até foi dito numa reunião da comissão com o próprio presidente Caio, qual foi o objetivo que ele teve comigo. Ele falou, Raul, tu é um cara conciliador, eu gostaria que tu buscasse conciliar. Aí quando eu terminei aquilo, foi possado, eu cheguei em casa e falei, como eu vou fazer isso? E com todos aqueles desafios que foram vividos dentro da condição, que eu acompanho de perto, né? Como eu vou fazer isso? Eu não sabia o que fazer. Passei noites em claro, Renan, sem saber o que fazer. O que eu vou buscar, como eu vou buscar. Então o primeiro grande desafio foi, para que eu possa unir, eu preciso dar o primeiro gesto. O primeiro gesto, ele precisa partir de mim. Então, eu comecei a dar alguns gestos para alguns outros escritórios, para que eles entendessem que eu estou buscando exatamente aquilo. Sim. Eu quero conciliar, para o bem maior. Então, mas esse foi o maior desafio que eu tive. Acredito que tive um pouco de sucesso nisso, mas foi o maior desafio que eu tive na minha carreira, até hoje. Nenhum outro desafio chega perto disso, porque eu tive que lidar não somente com a advocacia condominial, tive que lidar com os advogados condominialistas, que são excelentes pessoas, maravilhosos, meus amigos. Hoje posso falar que grande parte dos advogados condominialistas da comissão são meus amigos pessoais, dos quais a gente sai, almoça, respeito muito eles, e acredito que o respeito é mútuo, e esse foi o maior desafio. Show de bola. O meu foi a minha primeira assembleia.
Como eu falei, não tinha experiência com condomínio, não sabia como atuar, não tinha prática, não tinha vivência. E aí participar daquela primeira assembleia foi um desafio tremendo. Até porque, pode até não parecer, mas eu tenho um estoque de timidez. Então, assim, eu estou me acostumando a fazer algumas exposições, como por exemplo, estar aqui hoje eu já acho natural, mas no início da minha carreira era um desafio absurdo. Eu nunca imaginei que eu iria falar em público numa assembleia, apesar de ser advogado, o advogado tem que ter desenvoltura em tudo. Não, ele pode ser bom parecerista, pode ser bom de audiência, mas falar pouco tem dificuldade, enfim. E aí eu fui me habituando a participar de eventos com pessoas, com público, né? Uma vez até num curso que a gente ministrou, eu e Jaciara éramos professores, a Jaciara estava ali meio nervosa, Jaciara, a gente faz assembleia com 100 pessoas querendo bater na gente. Aqui o público veio para ouvir. Tá querendo aprender, então, né? Então aqui tá todo mundo querendo ouvir, não tem por que ficar nervoso, mas aí já era uma outra versão, né? Eu já estava mais lapidado, mas no princípio eu nunca imaginei que eu iria fazer isso, né? Mas sempre me coloquei enfrentando esses desafios. Então, assim, se eu sinto que eu tenho uma limitação, então eu vou todo o tempo me preparando para que eu possa fazer da melhor maneira possível. O Raul falou da comissão que ele esteve na presidência. Para mim também foi um desafio. Liderar aquilo ali foi um desafio. Liderar aquelas pessoas, liderar os advogados, profissionais competentes, profissionais gabaritados, e ser uma referência, estar ali na frente, também foi muito desafiador. Então, e eu peguei num momento crítico, como eu falei. Era um momento em que a advocacia condominial estava se desenvolvendo aqui no Maranhão, estava iniciando. Era um cenário totalmente diferente. Palco de muita confusão. Palco de muita confusão, intermediei muita confusão, ouvi muita coisa. Às vezes até fui instigado a me posicionar em assuntos que a comissão não tinha que intervir. Mas, enfim, eu acredito que eu também exerci um bom papel, não à toa a comissão está aí caminhando, passou pela presidência do Raul, agora pela presidência da Antônia. Nós estamos em vias de nomear um novo presidente, que eu tenho certeza que vai tocar o trabalho que foi feito durante esses anos. Então, o desafio maior foi a primeira assembleia, foi um desafio absurdo. E depois, essas exposições que vieram depois, que vieram após isso, né? Também foram grandes desafios. E até para fazer o adendo, uma vez eu estava conversando contigo sobre a dor do crescimento e aquele momento que a gente tem que parar e dizer assim, epa, nós não dá mais para ficar nesse tamanho. E aí, este momento que nós passamos no escritório, que na verdade nós ainda estamos nessa fase, realmente também é desafiador. Você formar a equipe, você trazer pessoas para agregar, você trazer pessoas que vão representar o teu nome, o teu escritório, é realmente desafiador. Também é um grande desafio e nós estamos passando neste momento esta situação. Muito boa resposta. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Para onde vocês acham que vai o mercado condominial agora em 2025 e 2026? O que é que vão ser as tendências de acordo com o que vocês compreendem? Bom, a modernização está aí, a tecnologia está aí, é um caminho sem volta, tá? Hoje é impensável alguém falar que consegue trabalhar com produção textual, por exemplo, sem utilizar um notebook, um computador. A gente não vai voltar à época da máquina de escrever, por mais saudosista que seja. Então, a tecnologia está aí e ela veio para agregar. Eu acredito que os condomínios eles vão se modernizar cada vez mais nas gestões. Os síndicos eles têm que se profissionalizar mais, mesmo os síndicos orgânicos, eles têm que buscar mais conhecimentos para poder gerir aquele condomínio de forma adequada, até porque não é só o síndico que está buscando conhecimento, os condôminos também estão cada vez mais cientes dos direitos e deveres deles. Então, e mais exigentes. Só para complementar. Exatamente, mais exigentes. Então, eu acredito que o mercado condominial ele vai se modernizar cada vez mais, como já vem acontecendo, tá? Para utilizar as tecnologias que existem hoje de assembleias continuadas de forma online, aplicativos de comunicação, enfim, que vai otimizar a gestão condominial.
E os síndicos e os gestores, as pessoas que estão envolvidas ali na administração condominial, eles também tendem a buscar mais conhecimento para poder se modernizar e se atualizar em relação à matéria. Não dá mais para fazer a gestão condominial com amadorismo. Isso é fato. Show de bola. E Raul, qual a tua resposta? Renan, eu sou um adepto da tecnologia. Sempre fui. Debato muito com relação à questão, principalmente de assembleias. Eu sou um adepto da assembleia 100% virtual. Não porque eu não gosto, como eu já disse, do palco, daquela assembleia, daquela presença física, mas porque eu acho que aquele momento você consegue abranger mais pessoas, você consegue ter uma maior aceitação, comodidade para cada um que vai participar e, além de tudo, aquela assembleia ela fica 100% gravada, áudio e vídeo. Você tem ali para tudo. Ah, eu não falei tal coisa, eu falei tal coisa, não tá ali. Você tem tudo. Você tem tudo. Então, esse tipo de situação, para mim, é importante. Já não é compartilhado a 100% lá dentro do escritório, porque lá dentro do escritório mesmo, acho que o André, o João Marcelo, falou, não, assembleia presencial, melhor e tal, porque ali você consegue passar uma mensagem melhor, as pessoas te entendem melhor. Eu já tenho uma ideia diferente. Eu acho que os condomínios precisam assumir a tecnologia para dentro deles. Precisam trazer tecnologia. A inteligência artificial está aí para isso. E a gente não pode caminhar ao contrário. O que nós estamos pensando em fazer aqui, em outros estados já se faz. Já se faz. A assembleia virtual, ela é praxe nos condomínios em São Paulo. Ela é praxe nos condomínios de outros estados. Isto a gente tem que pensar em como a gente tem que trazer a tecnologia. Lógico, nós temos que entender a realidade dos condomínios no Maranhão. Eu vi uma notícia uma vez, Raul, de uma assembleia que aconteceu através de drive-thru. A pessoa passava no carro, sim, para assinar. Assinava a presença, votava e ia embora. Então, assim, as pessoas precisam otimizar o tempo. Né? Tu mencionaste São Paulo as pessoas não têm tempo de participar de um ato, de participar da assembleia. Eles querem saber se o patrimônio dele está sendo bem gerido, é isso que ele quer saber. Então, em razão disso, a assembleia, quanto menos tempo ela durar e quanto mais digital ela for, é melhor para ele se manifestar. Claro. Aí eu sou contra a assembleia híbrida, tá? Não. Híbrida para mim, ela é um problema muito sério. Renan, híbrida é um problema. É um problema muito sério. Você tem problema com... Vocês têm que falar isso pro Urbano. Urbano. Fique híbrida claro. Não, ou presencial ou online, não faz híbrida, dá problema. Você tem problema na votação. Sim. Você tem problema no acesso, você tem problema em diversos outros aspectos. A assembleia híbrida, ela ainda não está, de toda forma, a gente não tem essa aptidão completa para fazer uma assembleia híbrida de uma maneira escorreita ali, que não vai ter nenhum tipo de problema. A gente sempre vai ter um problema. Vamos lá. Vocês hoje são 2 advogados consolidados de referência. Tiveram aí a honraria de também ser escolhidos como líderes os 2 foram líderes da Comissão de Direito Condominial. Tenho certeza que essa é uma história que inspira aos jovens advogados. E eu queria pedir para cada um dar 5 dicas sobre o que é que essas pessoas que estão assistindo podem aprender com vocês hoje nesse podcast para alavancar o trabalho deles no início de carreira e como eles podem acelerar o crescimento. A primeira dica é preparo. Tem que estudar. Muito. O direito condominial ele é multidisciplinar. Isso não quer dizer que o advogado condominialista ele é generalista. Significa que ele transita em várias áreas do direito. E não só do direito. Às vezes tem pergunta de engenharia. Contábil, administrativo. Eu até para contar um caso aqui. Fica à vontade. Uma vez faltou água num condomínio e rolou no grupo do WhatsApp o seguinte: faltou água no condomínio, cadê o advogado? Assim, eu tenho algum conhecimento, sei ligar e desligar uma bomba, mas não seria eu que iria voltar água para o condomínio, né? Então, mas de qualquer forma, essa fala, ela é porque se imagina que o advogado esteja ali a todo tempo acompanhando a administração do condomínio. A fala desta pessoa, cadê o advogado, era para o advogado cobrar a síndica, cobrar a administração uma resposta, né? Mas para ver como
é multidisciplinar. E aí a gente fala de direito do trabalho, direito penal, que às vezes acontece, direito civil, enfim, as mais diversas áreas do direito. O advogado condominialista ele tem que ter ali um conhecimento. Então, preparo. O advogado condominialista tem que ter preparo. Bom, outra coisa para o advogado condominialista, o advogado e a advogada, não peguem pelo pé da letra do que eu vou falar. Precisa ser sem vergonha. A pessoa que vai... A dica é dele, não é minha. O advogado condominialista, ele não pode ter vergonha. Ah, entendi. Ele não pode ter vergonha de resolver. Não pode ter vergonha. Ele não pode ter vergonha de participar de uma assembleia. Ele não pode ter vergonha de estar ali na frente. Ele não pode ter vergonha de estar ali sendo indagado. Ele não pode ser tímido. A timidez, ela tem que ser vencida. Pelo menos naquele ato. O André, de fato, o André é uma pessoa tímida. Por isso que eu já ia dizer que na minha primeira assembleia eu não tive um problema, porque eu nunca fui tímido. Nunca passou pela minha pessoa a timidez, né, em nenhum momento. Até deveria passar de vez em quando. Então, o advogado condominialista, ele precisa não ter a vergonha de estar ali na frente, não se esconder atrás do síndico, não se esconder atrás da administradora ou de outros advogados. Ele precisa estar ali à frente e, para isso, ele tem que estar preparado, ter domínio do assunto, domínio, conhecimento, não só, e aí de fato, o que o André falou, a gente é indagado muitas vezes, e grande parte das vezes nos condomínios, mais pelas áreas técnicas do que de fato na área jurídica. Nós somos indagados buscando que a gente explique situações das quais nós de fato ali, a gente tem um conhecimento por cima. A gente sempre fala, olha, tal coisa pode ser assim, mas é importante você conversar com o engenheiro, buscar aqui um laudo. A gente não pode também adentrar na área em outras áreas, mas a gente é indagado muito mais por estas áreas do que pelo fato do direito. Então, você precisa não ter vergonha. Você vai passar por situações em que você está ali, você vai acabar sendo... as pessoas vão te colocar, os condôminos vão te colocar numa situação que é para você ficar numa situação ruim, você precisa ter jogo de cintura. O advogado condominialista, ele precisa ter jogo de cintura, principalmente naquele momento, naquela assembleia, você precisa ter um pensamento muito rápido, para raciocínio muito rápido. Porque naquele momento ali pode acontecer de fazer uma pergunta que é uma pegadinha, escorregadia, para que você caia naquilo ali e fique registrado, gravado, e que você tenha que você dê uma resposta da qual lá na frente vão te cobrar por aquilo que você está falando. Então você precisa ter jogo de cintura. Sim. Você precisa ter todo o tempo. Advogado condominialista que não tem jogo de cintura, principalmente no momento de uma assembleia, ele vai penar, ele vai sofrer. Ele precisa ter. Então é interessante que a pessoa complementando, Raul, às vezes o condômino ele sabe aquela pergunta, aquela resposta e apenas. E aí ele pergunta para ver se o advogado sabe, para que depois ele diga, tá vendo, o advogado não sabe de nada. Então ele... Tem isso também. Não sabe de nada. Então acontece muito mesmo. A terceira dica é inteligência emocional, manter a inteligência emocional. E aí já puxando deste gancho que o Raul falou, por muitas vezes nós somos provocados em assembleia e se você não tiver inteligência emocional, você perde a cabeça, sai da linha, acaba que se descontrola. Isso então, aí foi que mudou meu jogo, eu não tinha. Pois é, manter a inteligência emocional é difícil, ninguém tem sangue de barata, todo mundo tem um limite, mas é necessário que a inteligência emocional seja mantida. Eu e o Raul, nós passamos por uma situação numa assembleia que o caos estava instalado. E aí, em algum momento, o Raul disse, André, e agora o que é que faz? Raul, não tem o que fazer. Espera baixar, depois a gente se manifesta. E aí não adianta, tanto é que ele tentou se manifestar e bateram com o microfone na boca dele, quebraram a boca dele, por acidente ou por maldade, mas aconteceu. E aí eu disse, não adianta, espera baixar. E aí, em algum momento, a Assembleia, cadê os advogados? Os advogados vão falar, e aí sim, porque a Assembleia queria nos ouvir. Aí nós fomos lá e nos manifestamos, inclusive houve uma sugestão de um condômino de fazer um gato de água. E aí furar o poço também, entre eles, né? Fazer um gato de água e furar o poço, né? E aí eu peguei a palavra, pedi a palavra e disse que o meu escritório
que eu, enquanto advogado, não instruía a fazer isso e que a pessoa que fosse fazer, que se responsabilizasse, que o condomínio em si não ia se responsabilizar por isso e que ele, que deu a sugestão, que arcasse com os ônus dessa situação. Então, é necessário manter a inteligência emocional nos atos do condomínio, não só nas assembleias, porque até nas tratativas com os condôminos, e às vezes com os síndicos também, tem síndico também que às vezes abusa também, e aí a gente fica, pô, mas tem necessidade? Por que eu vou passar por isso? Eu vou rescindir esse contrato. Então, se for pela emoção, a gente toma essa medida. Então, manter a inteligência emocional é muito importante. A quarta dica é ética profissional. Manter a ética profissional, isso é muito relevante, muito importante para nós advogados. Quando você trabalha com ética, você trabalha da maneira correta, você acaba sendo admirado, você acaba sendo, você aproximando outros colegas de trabalho e você acaba sendo respeitado. Então, manter a ética profissional é muito relevante. E isso, hoje, a advocacia condominial tem percebido que quanto mais nós trabalharmos desta maneira, um com o outro, de maneira ética, a gente vai mais para frente. Na verdade, eu até fiz um post aí, semana passada, que é muito importante. Na base existe competição, no topo existe cooperação. Isso. E você só vai crescer quando você começar a cooperar. A outra pergunta também sobre a parte de empresarialização, porque hoje vocês não são mais só advogados, vocês são empresários de advocacia, certo? Me falem aí dos desafios que vocês estão percebendo ao se transformarem em empresários. Mas só para o público não ficar sem a quinta dica, né? Sim. Se benzer. Se benzer. Se benzer. Boa, perdão. Eu se pensei que já tinha terminado as dicas, desculpa. Se benzer antes de sair de casa, porque tem muita gente invejosa, tem muita gente que vai te desejar o mal. Mas aí tudo isso, você seguir trabalhando com ética, com honestidade, se dedicando, o sucesso vem. Aí não tem pra onde ir. Tu falou de inveja, eu queria só comentar um fato que aconteceu comigo muito engraçado. Eu fui para uma assembleia de prestação de contas e eu fui mostrar todo o meu trabalho para os condomínios, né? As obras, a iluminação, o portão que não tinha, que a gente colocou um segundo portão que estava quebrado sem funcionar, colocou um laço indutivo, colocou câmera. Isso tudo com o condomínio quebrado, mas a gente fez na raça mesmo. Muitas vezes a gente dava um jeito de resolver e óbvio que a gente conseguiu. E quando eu comecei a mostrar tudo isso, eu neste condomínio sou o síndico profissional, o primo síndico deste condomínio, né? E o condômino disse, ei, isso não está na pauta. Você não pode mostrar isso. Aí eu disse, olha, você acha mesmo que após a minha gestão eu não vou mostrar tudo o que eu fiz? Por que você não gosta disso? Te incomoda? Por que isso te incomoda tanto? Então ele ficou sem palavras, gaguejou, disse que não estava correto o que eu estava fazendo e óbvio que ele é da oposição. Claro. Né? Mas não deixa de ver meu Instagram todos os dias. Todo dia. Inclusive, quando eu me posiciono de forma contrária ao que eu coloco nas redes sociais, ele vai lá, coloca no grupo do condomínio o print e diz, olha, você não faz o que você faz. Eu boto assim, não sabia que você era meu fã. Aí ele fica mais incomodado. Mas isso acontece. Isso é normal, isso é normal. Bom, vamos voltar para... Nós estamos acostumados com isso. Vamos voltar para a pergunta estratégica. Quais as habilidades que vocês tiveram que adquirir para virarem empresários do direito? Uma delas é saber lidar com o dinheiro, né, Raul? Esse foi um dos problemas que nós tivemos na nossa primeira composição do escritório, né? A distribuição do dinheiro, onde investir, e este foi um problema. Hoje a gente já está com isso sanado, é tudo conversado, esta área precisa de investimento, essa aqui precisa, e aí a gente vai distribuindo dentro do que dentro de um planejamento, já não é mais feito de qualquer maneira. Então, lidar com o dinheiro, com a receita do escritório, saber separar o que é a receita do escritório, o que é a receita individual, o prolabore de cada um, o pagamento das contas, isso é primordial para ter sucesso
tem que saber separar, não pode misturar as duas coisas. Setorização do escritório e delegação de competência. Para mim é o grande ponto X do start para a gente crescer no escritório. A gente precisa entender que é fato que quando o condomínio nos procura, eles procuram em grande parte o André, procuram o Raul e o André. Então, é claro que nossos contratos parecem pessoais. Eles querem que o Raul e o André estejam na Assembleia. Mas nós temos uma equipe. E delegando aquela equipe, preparando aquela equipe, setorizando o nosso escritório por demanda, setor de cobrança, o setor para ofício, setor para documentos. Tudo isso a gente setorizando vai estar melhorando o escritório e é isso que vai trazer para a gente, junto com, lógico, saber onde investir, como investir, também alavancar o nosso crescimento. Então, de fato, não dá para a advocacia ficar fixada nos sócios, a gente tem o escritório ali só nós 4, e ali ficar nós 4 ali, pronto. Nós precisamos ter outras pessoas, porque a gente não aguenta. A gente não vai aguentar a demanda, e isso vai acontecer com todos. Todos os advogados condominialistas não vão aguentar o momento, não vão aguentar, porque a demanda é enorme. Só cresce. Em algum momento nós já estivemos nessa condição e realmente é muito trabalhoso, você acaba que não consegue dar a atenção devida, então por isso é que é necessário setorizar. E delegar tarefa, isso aí é importante. Tem que treinar a equipe, manter a equipe dentro do padrão que o escritório quer atender, do serviço que quer oferecer. Isso também é um desafio. Você transmitir aquela forma de atuação que você deseja que seu cliente tenha de atendimento e para uma outra pessoa fazer isso no seu lugar realmente é um grande desafio. Na verdade, eu acho que no mercado como um todo empresário precisa ser um treinador. Porque se ele não for um treinador, ele sucumbe. Perfeito. Entendeu? Então, acaba que a gente vai ter que treinar todo o time. Isso é um super desafio, cara. Eu sofro isso todo dia. E a gente gasta dinheiro demais com rescisão porque escolheu mal, com rescisão porque a pessoa falou de um jeito que era outro e a gente não percebeu, certo? Com algumas coisas que a gente não deveria, né? E vocês estão corretos aí, realmente a parte de mão de obra é bem difícil. E a área condominial, ela é muito instável, né, Renan? Sim. Os contratos com aviso prévio, os contratos de advocacia, 30 dias, recebido. Teu contrato é de 1 ano. Não, nosso contrato é de 30 dias. Deu aviso prévio, a gente vai sair. A grande maioria hoje é 30 dias. Então, a instabilidade. Então, você precisa preparar muito bem a sua equipe, porque um erro de algum funcionário seu, um erro de um advogado associado ao seu escritório numa assembleia, vai levar aquele contrato a ser rescindido, ou muito próximo daquilo. E a falha não é daquele advogado somente que estava lá, ou daquele funcionário. Não, a falha, ela é nossa. É do time, né? É do time. E esse é o grande ponto X, é o nosso time. A gente joga pro time, o tempo inteiro o nosso time. A falha, quando acontece, ela é do time. A gente não leva para falha do funcionário, não. A falha é do time e a gente precisa sempre melhorar. E aí, quando nossa equipe falha, a gente sente. Por quê? Porque nós falhamos no treinamento, como treinadores. E é isso que eu não gosto. E esse é o ponto. Isso fica martelando muito na minha cabeça. Ainda tem uma outra dificuldade, Renan e Raul, que o direito condominial ele é só pincelado na faculdade. Então, as pessoas normalmente elas não vêm prontas, elas não chegam prontas no escritório para serem contratadas. Você vai contratar um advogado ou uma advogada, ela tem conhecimento de diversas áreas, mas aí o profissional não entende o direito condominial, nunca teve vivência com aquilo e a gente sabe das peculiaridades. Não é uma matéria simples. Então, essa também é uma dificuldade absurda, porque você treina a pessoa, o profissional, e aí, às vezes, tem que fazer desligamento porque perdeu um contrato, ou por conta de um ato, deixa um ato falho que gerou um prejuízo. E aí começa de novo aquela busca por um profissional que vai exercer aquela função, que vai aprender aquele ofício, e tem toda esta problemática, por conta da ausência deste ensino de forma aprofundada na faculdade. Sim. Eu tenho uma outra pergunta também, que essa é uma pergunta que ela é muito estratégica, porque ela vai para a base de tudo. Como lidar com o setor condominial
e equilibrar com a família. Posso começar com essa aqui? Quando chega novembro, dezembro, aí é um caos. É um caos. Aí, Mas vou contar rapidamente uma história. A gente tem um condomínio que as assembleias lá, elas estendem As perguntas depois, tá? Separa aí que eu quero fazer. 1h da manhã, 2h da manhã. E uma vez eu estava na assembleia, já eram 2h da manhã, e eu estava explicando a questão da inadimplência, 2h da manhã, tá vendo? E minha esposa ligava, era sexta-feira, insistentemente, lógico. E não é mentira, viu, gente? Não. Era 2h da manhã. Era 2h da manhã, sexta-feira. Não é papo. Não é papo. Não é papo. Me ligava. Luísa? Não é papo, não é papo. Tá registrado. Tá registrado, mas eu fiz o seguinte. Pessoal, me deem licença. Minha esposa tá me ligando de vídeo. E eu vou botar o vídeo aqui para falar com vocês. Porque vocês estão me tirando, praticamente vocês estão me trazendo meu divórcio. Porque vocês não Sexta-feira, 2h da manhã, meu amigo. Vocês não terminam. Não tem quem acredite. Não tem quem acredite. Eu botei o vídeo. Meu amor, estamos aqui. Olha aqui a assembleia, todo mundo aqui, dá boa noite para minha esposa, por favor. Porque Bom dia, né? É difícil. Bom dia, já. É difícil, né? É difícil. Sim. É difícil. Olha, tem dias que eu tenho um filho de 7 meses e uma filha de 4 anos. 3 anos, fazer 4 anos. Tem dias que eu não os vejo, porque quando eu saio de manhã ainda estão dormindo, quando eu volto estão dormindo. Eu vou olhar praticamente 36, 48 horas depois que eu vou ver meus filhos acordados para falar com eles, Sim. dar um abraço, dar um beijo. Isso dói muito. E dói mais ainda, Renan, quando a gente vai fazer isso, que a gente está doando, é lógico, tem uma contraprestação pecuniária, tem, mas a gente está ali levando o nosso conhecimento, nosso tempo para aquele condomínio, e a gente não é respeitado em grande parte das vezes, falta com respeito, com decoro, com o advogado, que está ali se doando naquele momento, abdicando de sua família, abdicando de várias coisas para estar ali, porque a advocacia condominial é uma advocacia de 3 turnos. É uma advocacia que ela é de abdicação. Você tem que... E isso é a área condominial como um todo. Vai para a administradora. Eu estou puxando aqui a sardinha para nós, advogados condominialistas. Mas a administradora, do mesmo jeito, os contadores, tudo igual. Eu tive que fazer alguns ajustes na rotina. Eu tenho tá? com certeza. Hoje, só para vocês terem uma ideia, eu não vou às 8 para o escritório. Por quê? Porque eu estava ficando doente. Certo? Chegava às 8, saía 1h da manhã, meia-noite. Então, o que eu fiz? Eu vou cuidar da minha saúde de manhã, faço exercício físico e chego 9h, 9h30 no escritório. Porque justamente isso aconteceu. E eu fiz um acordo com a patroa, certo? No máximo 3 assembleias por semana, no máximo. E, além disso, a gente tem o nosso almoço semanal, eu e ela. Isso é legal. Então, tentei ali equilibrar, mesmo que a gente vá só pro shopping, mesmo que a gente vá só pra praia comer um peixe, mesmo que a gente faça só isso, mas a gente tem o nosso momento. Aí almoça falando de condomínio. Aí eu tento evitar, né, falar de trabalho, mas às vezes não tem jeito, cara, a gente vive isso, né? Lá em casa, a minha esposa é a coordenadora do escritório. Então ela manda em mim, ela manda no Raul, ela que é a coordenadora. Ela sabe a rotina. Mas as dores que o Raul relatou são as mesmas. Sai de manhã, chega à tarde da noite, assembleia. E, assim, o correto mesmo é limitar, é tentar limitar. Às vezes não consegue, mas o ideal é ter um limite de assembleias por semana para tentar passar algum tempo em casa, porque realmente é uma advocacia de abdicação. A gente deixa de fazer e às vezes deixa de cuidar da saúde, tu pontuaste muito bem. Sim. Tem que tirar um tempo para cuidar da saúde, porque senão o corpo não aguenta. Eu vou agora pegar as perguntas, tá? Veja aí. Teve muita? Vamos ver aqui, tem gente pra caramba aqui. Muito bem. Excelente. Deixa eu ver aqui. Tem uma aqui que é do Dr. Rodrigo Pessoa. Tudo bem, doutor? Tá perguntando se tem refrigerante na garrafa que tu me deu. É a primeira pergunta. Primeira coisa, eu falei para ele hoje que eu ia citá-lo. E vou citá-lo aqui. Pessoal, eu vi na entrevista da doutora Antônia, a pergunta que tu fizeste para ela de um livro. Sim. E eu prezo pela advocacia maranhense. Então eu vou indicar um livro aqui para os nossos espectadores,
Direito Condominial, Temas Essenciais, do qual nosso amigo Dr. Rodrigo Pessoa é um dos coautores. É um livro espetacular que a gente tem de cabeceira ali na advocacia condominial, tem muito assunto legal e vale a pena. E vale a pena para a gente valorizar a advocacia condominial. Rodrigo é advogado desde a época da Grécia Antiga, que ele já estava lá como advogado condominialista. Entendeu? Só tem cara de novinho. Só né? tem cara de novinho. Depois que inventaram o Botox, ninguém envelhece. A OAB dele, Isso é verdade. A OAB dele é 3 dígitos. Então, assim, é antiga. Ó, tem uma outra pergunta Mas não tem aqui. refrigerante não, ali é vinho mesmo. Muito obrigado pelo Vinho presente, bom. elevando o nível do Primo Síndico aos próximos convidados, Criando né? hábito, né? Criando Aos hábito. próximos convidados, né? Sintam-se, né? O vinho é bom, viu, gente? Sintam-se também na mesma, no mesmo vinho, toque. Não é vinho São Brás, né? Não foi um Lapio Belli, mas é um vinho excelente. Vamos lá. A questão de a Rayane, tudo bom, Rayane? Como é que você tá, querida? Essa questão de conciliar, né? Qual a principal dica para síndicos orgânicos? Conciliar o que? A jornada do síndico? Conciliar, a questão do fazer síndico conciliar, né? Aí tem os dois lados, conciliar fazer a conciliação ou conciliar o tempo de trabalho. Não, conciliar o tempo de trabalho, Com a acredito que vida seja isso. profissional. A primeira coisa a esclarecer é que o síndico ele não é empregado do condomínio. Isso aí é até uma lenda que se espalha. Você está aqui para trabalhar para mim, você é meu empregado. Não é, o síndico não é empregado do condomínio. O síndico ele é o representante legal eleito pelos condôminos para gerir aquele patrimônio e gerir aquelas pessoas. Tá? O síndico, dito isso, ele não tem carga horária de trabalho, mas significa que ele não está à disposição do condomínio. Às vezes pode acontecer um fato na madrugada que o síndico ele tem que tomar alguma medida, ele tem que fazer alguma coisa, sob pena de ser punido por omissão. Então, a questão é gerenciar este tempo. Nem vivenciar o tempo inteiro para ser síndico, até porque hoje não se consegue viver. O síndico orgânico ele ganha 1 salário, 2 salários, não é suficiente para viver e se sustentar com isso. Ele com certeza tem um trabalho fora. Então o ideal é gerir o tempo de forma que ele consiga manter o condomínio em ordem e exercer as suas atividades de forma natural, sem que lhe prejudique. Excelente, tem aqui uma outra pergunta. A Niedia Cosméticos. Niedia, como proceder com o condômino quando ele é desrespeitoso pela administradora do condomínio, com a administradora do condomínio? Como proceder se o condômino for desrespeitoso com a administradora do condomínio? Bom, toda forma de desrespeito você tem que saber se ela foi, se ela levou a um possível crime. Então tem que ver se ofendeu a honra. Então tem que buscar. Primeira coisa, se você se sentiu ofendido, você busca um boletim de ocorrência, você faz um registro daquela ocorrência no condomínio, se foi um próprio prestador de serviço ou se foi o contrário, você registra aquela ocorrência para que o síndico tome alguma medida. E para os fins direito, você faça um boletim de ocorrência e busque as ações cíveis ou caminho criminal, você vai buscar para reparar o seu dano ou para penalizar aquela pessoa que lhe ofendeu. É esse que é o caminho legal, o caminho normal é esse. Perfeito. Então nós encerramos aqui as perguntas, gente. Quero agradecer esses grandes nomes aí do direito condominial maranhense, são ponta de chave, são pessoas que estão aí à frente, trabalhadores, dedicados, pessoas que a gente sabe do trabalho, trabalhamos juntos em um condomínio e sabemos como eles são dedicados no que fazem. Então vocês estão de parabéns e muito obrigado por aceitarem o convite e é uma honra tê-los aqui, tá bom? A honra é nossa. Eu que agradeço o convite. Te digo que esse projeto, ele de fato é muito relevante para nossa área condominial. Eu acho que é importante que a gente tenha maneiras de dialogar sobre condomínio, de maneiras que possam chegar para os condôminos, chegar para outras pessoas, para que a gente possa, de fato, trazer de uma maneira mais simples, de uma maneira mais despojada, que a gente possa trazer assuntos relevantes na área condominial. E este é um projeto do qual eu, de fato, estou muito feliz, não só por estar aqui, mas feliz por ele existir. Então, te parabenizo por essa ideia
e espero muito sucesso, desejo muito sucesso nessas suas... E vou ver todos os episódios, vou esperando o quinto, sexto, sétimo, por aí. Só passou gente boa por aqui, né? Só A fera. gente tá tentando se superar a cada episódio, tá? Só fera. Eu faço das palavras do Raul as minhas, eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite, agradeço a todos que estão assistindo, que ficaram aqui com a gente. O condomínio, ele pode ser mais tranquilo, a gente pode conversar e debater o condomínio de forma civilizada, não precisa guerrear, não precisa de confusão. E esse podcast, ele vai levar o conhecimento, difundir o conhecimento para que as pessoas saibam como é viver em condomínio. Essa é uma deficiência, Renan, até para poder finalizar, que eu vejo que aqui no Maranhão, principalmente, não há um preparo para o condomínio residir. Então, ele não sabe o que é um regimento interno, não sabe o que é uma convenção, e aí ele acaba que fica ali perdido. Até onde vai o meu direito, até onde vai o meu dever, a quem que eu devo recorrer. E aqui o podcast com certeza vai difundir informação, espalhar conhecimento, trazer gente boa para cá, para conversar. E eu finalizo parabenizando, desejando todo sucesso. Espero que qualquer hora chame a gente de volta, foi muito bom. Tá? Show de bola, show de Quando bola. precisar, estamos à disposição para voltar. E Renan, este ano nós vamos ter nosso terceiro congresso de direito condominial. Primeiro congresso foi de muito sucesso. O primeiro foi na pandemia, o segundo ano passado, que foi de bastante sucesso. Nós lotamos o auditório da OAB e nós teremos este ano, acho que em maio, junho, né? O terceiro. Acho que está programado para maio. Para maio, nosso terceiro congresso, se Deus quiser, mais um evento para trazer conhecimento, levar conhecimento para toda a área condominial. Excelente. E patrocinei ano passado e esse ano é só me chamar que a gente faz de novo. Eu tenho absoluta certeza, eu já falei aqui já para tu ficar esperto. E deixa acumular esse patrocínio, porque esse ano não vai ter especialista. A outra banda também tá separada, cada um na carreira solo. Sim. Né? Já percebeu que o Ringo está sempre se separando? Esse É. baterista não dá para nada. É o vocalista, Não, o mais o importante baterista da banda. Então deixa separado o patrocínio para o Congresso da OAB, que vai ser muito bom. Exatamente. E como eu sou um bom síndico e um bom profissional de condomínio, agora eu vou para uma assembleia. Perfeito, Tá? é isso aí. E vai ser uma assembleia extraordinária. Tá bom? Gente, tchau, tchau. Até Tudo logo, de bom. pessoal. Obrigado. Um abraço. Boa noite. Boa noite.